Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui no canal. Dessa vez, 11ª rodada da Série B. Em cima da hora, falta 1 hora para começar o primeiro jogo dessa rodada. Talvez esse vídeo vá pro ar depois que tenha começado o primeiro jogo ali, que é justamente Botafogo e Coritiba. Então, para quem está chegando agora no canal, vou falar os palpites aí, cada um dos jogos, né? Os palpites aí que eu acho que vão acontecer, sem clubismo os palpites, todos os palpites aí que eu acho que vai acontecer em cada jogo, mas, preste atenção, mas também vou falar para quem eu vou torcer, aí sim, com clubismo. Então, começando lá, Botafogo e Coritiba, daqui 1 hora vai começar esse jogo, vou ter que correr aqui para fazer esse vídeo e editar antes que comece, não deu tempo de fazer antes. Então vamos lá, Botafogo e Coritiba. Coritiba tá numa boa fase aí, né? Conseguiu ganhar do Avaí o último jogo, tá em segundo lugar, ganhou os 3 últimos jogos aí. E o Botafogo nos últimos 3 jogos, cadê? O Botafogo tá lá embaixo ainda, primeiro fora da zona de rebaixamento, empatou, ganhou e perdeu, né? Então tá lá ainda na zona de rebaixamento, o último jogo empatou com a Ferroviária fora de casa. Botafogo e Coritiba na casa do Botafogo. Eu vou chutar um empate para esse jogo aí, 1-1, vou chutar esse jogo e vou torcer pro Botafogo dar uma goleada que nem ele deu no Atlético. Foi a única, né? Mas vai ser difícil, mas eu vou torcer. Vamos lá. Novo Horizontino e Chapecoense, próximo jogo, daí sim, amanhã, 19 horas. Hoje, dia 17, faltando poucos minutos para começar o primeiro jogo. Esse jogo amanhã, daí, Novo Horizontino e Chapecoense no estádio Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino ganhou o último jogo do Vila Nova, tirou a invencibilidade do Vila lá no estádio Oba. E a Chape teve um excelente resultado lá na Arena Condá, 4-0 em cima do Amazonas, uma goleada. Esse jogo aí, Novo Horizontino e Chapecoense, eu acho que vai dar Novo Horizontino. Vou chutar 1-0 no Novo Horizontino. Novo Horizontino está em terceiro ali, né? 19 pontos. E a Chapecoense em sétimo, 16 pontos. Vou torcer para que empate o jogo aí. Como vocês sabem, as minhas torcidas sempre em razão do melhor pro Atlético ali, para a melhor colocação do Atlético. Então, quase sempre torcer para empatar mesmo, para ninguém disparar e nem subir muito, né? Próximo jogo, Arena Pantanal, Cuiabá e Paysandu. Cuiabá no último jogo ganhou de 2-0 do Atlético lá em Minas Gerais. E o Paysandu perdeu mais uma, assim, 10 jogos já, né? Paysandu sem ganhar nenhum jogo, conseguiu 4 empates. Perdeu para o Criciúma de 1-0 em casa. Cuiabá e Paysandu, vou chutar Cuiabá. Acho que dá. Vou chutar 3-1 para o Cuiabá na Arena Pantanal. E vou torcer para o Paysandu ganhar primeiro aí para dar uma segurada no Cuiabá, que está em quarto. Não pode se distanciar muito, né? Porque senão o Atlético fica mais difícil de alcançar. Então vou torcer para o Papão. América e Ferroviária no estádio Independência. Ferroviária que empatou o último jogo com o Botafogo e o América que perdeu por Volta Redonda. América perdeu por Volta Redonda. América e Ferroviária, vou chutar um empate 1-1. 1-1 América e Ferroviária. Vou torcer para empatar mesmo também. Avaí e CRB. A Avaí perdeu para o Coxa o último jogo, 2-1, e o CRB ganhou, né? CRB ganhou do Remo, excelente vitória do CRB, 2-0 em cima do Remo. Avaí está em nono com 16 pontos, 2 pontos acima do Atlético só. E o CRB está com 4 pontos acima do Atlético em quinto. Então vou torcer para que empate esse jogo aí, né? Mas acho que dá um empate mesmo, hein? Vou chutar 1-1 por esse jogo Avaí e CRB e vou torcer para o empate. Goiás e Volta Redonda. Goiás e Volta Redonda. Goiás é o líder. No último jogo ganhou o clássico 2-1 em cima do Atlético Goianiense. E o Volta Redonda também teve um excelente resultado, 1-0 em cima do América. Bem que o torcedor lá do Volta, que eu encontrei lá no Aracaju, lá falou que Volta Redonda ia melhorar aí, porque estavam voltando a galerinha do DM, né? Goiás continua líder do campeonato e o Volta Redonda conseguiu sair da zona de rebaixamento.
Tá com 1 ponto só na frente do Botafogo, que é o primeiro, mas saiu da zona de rebaixamento. Mas nesse jogo aí, eu acho que dá Goiás. Vou estar 2-0 pro Goiás em cima do Volta Redonda, mas vou torcer pro Volta Redonda ganhar o jogo. Próximo jogo na Baixada, Atlético e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, último jogo, perdeu o clássico, né, pro Goiás, e o Atlético empatou com o Operário lá em Ponta Grossa. Em casa, né, na Baixada, técnico novo, não sei como é que tá a situação aí. Eu acho que eu vou chutar um empate esse jogo aí. 1-1, Atlético e Atlético Goianiense. Obviamente vou torcer para que o Atlético ganhe e engrene aí de uma vez, né, que tá demorando. Próximo jogo, Remo e Operário. Remo perdeu o último jogo, 2-0, né, que perdeu pro CRB, e o Operário conseguiu empatar com o Atlético 2-2 aí numa falha da defesa do Atlético lá, né. Bom, vamos lá então, Remo e Operário, acho que dá Remo, vou chutar 1-0 pro Remo, mas vou torcer para que dê um empate também. O Operário tá junto com o Atlético na quantidade de pontos e o Remo tá 3 pontos ali na frente, então um empatezinho seria bom. Criciúma e Vila Nova, lá em Criciúma, Heriberto Rilsen.